Fala galera do Decisões na Mesa. Hoje o papo é sobre resistência. Todo empreendedor já pensou em desistir quando um grande cliente vai embora ou uma dívida bate a porta, não é verdade? Mas quando isso acontece 3, 4 vezes seguidas e você ainda encontra forças para se tornar o número um no mercado. A gente está com Edson Pires, um empresário que tem feito diferença no mercado, um empresário que saiu aí do Senai para montar uma potência na área de personalização de frascos e sobreviveu a crises que derrubariam qualquer um. Edson, seja muito bem-vindo à Decisão na Mesa. Obrigado, senhores, pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito especial. Como eu comentei, mês que vem nós fazemos 15 anos de empresa, Uau! muitos desafios, muito aprendizado. E vamos tentar ajudar os outros aí. Para sim. Que bom, que bom. Edson, parceirão, já conheço ele há alguns anos, já esteve aí no 1 a 1 comigo lá no passado, e para mim é uma alegria, cara, estar recebendo você aqui nesse momento especial do Decisão da Mesa. E eu queria voltar com você lá no seu início, antes das máquinas e das grandes fábricas aí que você passou. Você começou no Senai e foi indicado para uma empresa francesa, né? Ainda muito jovem. O que passava aí na cabeça daquele garoto quando viu aquela responsabilidade de montar uma operação do zero? Você sentia que estava ali por um salário ou já existia uma fome de entender como o jogo funcionava nesse mundo empresarial? Magnão, lá atrás, cara, eu não tinha dimensão de onde eu ia chegar. Então, foi uma indicação do Senai, uma empresa começando no Brasil. Tudo muito novo, né? Expectativa a mil de crescer, de aprender, desenvolver. E acho que essa gana de aprender, acho que a vontade de aprender foi construindo a história aos poucos, né. Eu tive excelentes professores, tive toda uma base nessa empresa, me desenvolvi muito. Fiquei lá por 6 anos, depois comecei a sair para o mercado. A empresa, alguns amigos incentivavam: "Você conhece o sistema, você conhece o processo, você conhece os clientes, por que não?". Isso criava uma interrogação na cabeça, né, mas nada com grandes objetivos, né. Isso foi se amadurecendo, os Uhum. anos foi passando, a gente também vai criando experiência, vai vendo o mercado. Em 2010, finalzinho, tinha onde eu estava trabalhando tinha uma demanda muito grande, não tinha quem fizesse, então começou a juntar ali, né, os amigos incentivando: "Vai, a hora é agora, vai". E aí tomamos a decisão, né. Eu tinha um sócio no começo, era um fornecedor que já há muito tempo. eh Fizemos muitas contas, muitos medos, né, porque era muito novo. A ideia, né, colocar uma empresa com potencial gigantesco de crescimento, de grandes clientes, né, a gente já tá lidando. Uhum. Eu tinha o Edson, que tinha nome, mas tinha uma multinacional nas costas, né, então era muito bem recebido, mas eu tinha um respaldo atrás. Como que o mercado ia aceitar o Edson, né? A Lux Primer, nacional, Uhum. de um jovem empreendedor começando do zero. E foram esses desafios que foram dando gás, né. Então esses aprendizados que a gente tinha, que motivou a gente começar a batalha, que é uma batalha bem bem árdua, porque, né, eu vim da parte técnica, então imaginava que saber fazer, saber vender era o pilar do negócio, né. Na hora que você começa a adentrar, que você tem que ver que tem licença da CETESB, licença de não sei da onde, abrir não sei o quê, abrir não sei o quê, mais licença para não sei o quê. Você começa a confrontar outra realidade. E aí foi os aprendizados na raça, né, a gente veio aprendendo, aprendendo, batendo cabeça, levantando e construindo um pouquinho da história. Eu quero pegar esse gancho, né, construindo na raça, porque esse é um dos objetivos nosso aqui na Decisão da Mesa, para que a nossa audiência, o pessoal que está seguindo o nosso canal, está vendo esse conteúdo, possa se inspirar. A gente entende que tem muitos jovens com potencial e desejo
de empreender, de ser um empresário, né? E você trouxe muita experiência na raça, ninguém te ensinou. Então, essa história que você está ouvindo hoje do Edson é uma história que, para você, pode ter muita informação, orientação e despertar um desejo, né, com coragem para empreender nesse nosso país malucão, né? Posso puxar um gancho aí, exatamente disso que você falou agora? No podcast anterior, inclusive, nós tocamos nesse assunto, né? Sim. A parte técnica, muita gente começa um negócio pensando só na parte técnica, mas aí a gente tem gestão, tem vendas, tem a parte de RH, tem uma série de coisas dentro do processo empresarial que o empreendedor de início não entende isso, né? E aí a gente muitas vezes apanha na raça, né? Precisa trocar o pneu do carro com a roda andando, né? E aí você teve um tombo, o primeiro tombo, que foi uma coisa mais pesada, né? Que chegou até a desfazer uma sociedade dentro do processo. Hoje, por exemplo, o que você determina dentro do processo empresarial, para falar para a audiência, que foram as decisões mais lógicas e estratégicas que você teve durante esse processo? Bom, na verdade, assim, acho que hoje tem muita informação, né? É muito rápido, você consegue buscar muita coisa na internet, né? Então, facilita bastante. Lá atrás a gente não tinha, eu também não tinha cabeça para estar pesquisando isso, né? Então a gente focava muito assim, eu sei fazer, né? Se eu sei fazer, eu sei para quem vender, é fácil, né? Uhum. Então a gente começou com uma contabilidade pequena, que não tinha dimensão do nosso suporte, né? Não nos orientou direito. Então o que eu falo hoje, a experiência que a gente teve, a gente precisava de ajuda. Uhum. Né? E como a gente às vezes começa todo no entusiasmo, eu sei fazer, eu vou fazer, eu dou um jeito, a gente não olha que a gente precisa de ajuda. A gente precisa estar muito bem assessorado, né? Então, começar uma empresa, eu diria que hoje você precisa ter uma base, Uhum. buscar mentores, buscar quem já fez. Quem fez e sabe fazer, é satisfatório ensinar alguém, passar esse conhecimento, né? Coisa que eu não fiz lá atrás. Como eu falei, eu fui na raça. Né? Se eu tivesse buscado conhecimento, buscado empresários, mesmo de outros segmentos, eu acredito que o sucesso tinha vindo mais rápido. Você tá dando uma chave de ouro, hein, Guto? Ele tá dando uma chave de ouro daquilo que eu acompanho, né, dentro da minha área, trabalhando aí com empresários, voltado para as questões emocionais. E você tá dando um presente aí para nossa audiência, né, dessa humildade de entender que eu preciso de ajuda, porque esse é um dos processos que sabota muito o empresário, que leva para uma vida solitária, uma vida difícil, para entender, né, esse ego, né, esse ego inflado que muitas vezes não deixa o empresário entender que ele não é multiuso, que ele não é o Severino, e que ele precisa de ajuda, e tudo bem precisar de ajuda, e essa ajuda vai muitas vezes facilitar e alavancar o negócio dele. E muito legal isso que ele está falando, porque assim, como o nosso podcast também, a gente traz a linha do Decisões na Mesa para uma linha informativa, para que o empresário possa entender como funciona o jogo por trás do jogo. E uma das coisas que você trouxe, e aí eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, é que dependendo da carga tributária e de onde, em que local que você está, né, o regime que você está dentro do processo empresarial, você paga muito mais imposto, você paga, tem várias coisas que você trouxe aí que você deve ter enfrentado isso lá atrás, quando você fala que você participou de uma contabilidade pequena, provavelmente o cara é especialista só em Simples Nacional, ele não entende de lucro presumido, ele não entende de lucro real, e aí que está o jogo por trás do jogo. É a carga tributária quebra muito o negócio. Exatamente esse ponto que afundou a gente. Uma contabilidade que nos indicou o Simples. No primeiro ano foi fantástico, né? O Simples traz benefícios. No finalzinho desse ano nós fechamos um grande projeto. Fizemos uma aquisição de uma máquina nova. No primeiro ano a gente já estava investindo 1 milhão na empresa com uma máquina nova. Conversamos com o contador. Vamos seguir no Simples. Depois a gente vê. Em março desse ano eu estourei o Simples. Né? Então, em 3 meses a gente já teve o faturamento que o Simples permitia. E aí, o que vem? Vem multa, Uhum.
o imposto mais que triplica. E como que você encaixa isso no custo? Não encaixa, Não fecha a conta. não fecha a conta. E aí você começa a não conseguir pagar os impostos, você não consegue pagar os fornecedores e vira uma bola de neve. O que era para ser um crescimento, vira um grande problema. Essa foi a nossa primeira grande crise, né? Sem experiência ainda, continuamos com o contador para o ano seguinte, mas mudamos para o presumido. Deveríamos ter ido para o real. Hoje eu sei. Hoje eu sei disso, mas lá eu não sabia, né? Eu fui no contador, explicamos a situação, pontuamos, ele falou, vamos para o presumido, que é mais fácil para o contador, né? E para o empresário também. Na teoria, né? Porque ele tem muito mais trabalho. Se o cara é especialista no lucro real, tem uma série de coisas que ele precisa prestar de contas e aí dá mais trabalho para ele, né? Exatamente. Para o empresário, o lucro real é complexo, porque é muito difícil no Brasil você ter todas as bases sem nota, Sim. né? Se faz pequenos serviços de pedreiro, de calheiro, os caras não têm nota, né? Então você não consegue nota. Como é que você justifica no lucro real? Sim. Então eles acabam optando pelo presumido para facilitar. E aí é o grande erro. Você paga uma carga grande também. E de novo, como que você repassa isso? Né? Você sai do simples, que você não tem um encargo tão grande na folha. Uhum. Meu negócio tem muitos funcionários, né? Hoje nós estamos em 100. Nessa época a gente estava com 150. Então minha folha me derrubou, Nossa. né? Era um custo absurdo que eu não conseguia absorver. E aí até você fala, opa, peraí, eu preciso trocar de contabilidade. E é toda uma luta para você trocar de contabilidade. Sim, Achar sim. uma contabilidade, fazer a transição, ter que começar a conhecer um pouquinho do... Para não ouvir também o outro falar a mesma coisa, você tem que ter argumentos para debater, né? Faz a diferença você ter um conhecimento que eu não tinha. Eu levava o meu problema para o contador e queria a solução, né? E o que ele me falava, eu falava amém. E é engraçado isso que você está trazendo, o Edson, porque é o seguinte: muitos contadores não entendem de DRE, não entendem de balanço patrimonial, não entendem do processo que depende do lucro real ou do lucro presumido, e não sabe nem dizer para você se é melhor você ir para o lucro presumido ou se é melhor você ir para o lucro real. E isso é um agravante, porque na verdade você só vai entender isso depois que o jogo está rodando. Então tem muito pouca gente hoje que consegue dar para você uma segurança de que esse regime é o regime que vai te encaixar. E aí entra por um outro processo que eu acho que é um despreparo que a gente tem no empresariado comum dentro do processo do Brasil, que é nós não nascemos para ser empresário. A gente vai se tornando empresário. E nesse processo que a gente vai se tornando empresário, a gente vai aprendendo nesse processo com os tombos. É aí que é o pior, né? A gente vira um casco forte nas costas, só que na hora do vamos ver mesmo, a gente vai ter que aprender com os erros e aí a gente cai, levanta, cai, levanta. O grande problema disso é que os erros custam muito caro, né? Exato. Então, assim, a nossa tributação é gigantesca. Não Então, perdoa, né? um erro tributário, ele te compromete, né? Nós viemos aí ao longo do tempo sem pagar imposto, ele te bloqueia tudo, estamos, graças a Deus, começando a renegociar tudo isso, mas é um valor altíssimo. Sim. Né? Você tem que ter uma disposição muito grande para pagar o imposto do mês e pagar o que ficou para trás. E grande parte disso foi o quê? Foi um erro contábil. Uhum. Lógico que teve o erro de processo também, tem o erro das decisões, mas foi o erro contábil que nos colocou no fundo do poço, vamos dizer assim. E é muito legal isso que você está trazendo, porque a gente defende uma coisa muito interessante, né, Wagner? A parte de planejamento estratégico, né? Ah, tem que ter. Não tem como não ter esse planejamento estratégico e olhado com muito cuidado e muito carinho. E é um perigo isso que a gente está falando aqui, porque assim, se você não tem um planejamento estratégico pelo menos para um ano, você não tem como projetar qual vai ser sua carga tributária ali na frente. Não, não tem como planejar isso e você vai correr atrás do vento. Mas exatamente o que você falou, nós não fomos educados para isso, né? Falta uma educação financeira para nossa base familiar, hein? Lidar com o nosso salário, né? Eu era CLT antes de montar a empresa, eu já tinha uma dificuldade de fazer meu salário chegar no final do mês e investir em alguma coisa. Sim.
né? Ainda bem que passei por grandes empresas, então tinha até uma vida razoável, consegui administrar. Mas a gente não tem isso. Não. Eu tô falando de finanças, não tô nem falando de estratégia de Uhum. montar, Gestão, né? de gestão, né? Então, quando você vai para esse desafio, é tudo muito novo. Então, você sai lá de um salário de 5.000, 10.000, para movimentar 1 milhão. Uhum. Como que passa isso na cabeça? Né? Fiquei rico. Agora eu estourei, né? Agora eu tô Ficou milionário. com o dinheiro dos outros? Exato, só que aí na hora que você vai fechando a conta, você ficou negativo 100.000. Você fala, opa, peraí. Na hora que foi, Catecoeira que abriu o fechou. Não veio, né? Aí você começa a entender que você tem que planejar isso. E não é planejar um mês, planejar um ano, 6 meses. Como é que você planeja um mês no Brasil? Exato. Mês que vem a lei muda. É. E aí você tem que planejar de novo. Mas se você não tiver o mínimo de planejamento, para você só ir adequando depois, Você vai ficar o tempo você todo fica doido. enxugando gelo, né? E Exatamente. criando problema. Edson, você mencionou que você voltou de Caxias do Sul porque a sua esposa engravidou e vocês buscavam segurança familiar. E a família é um negócio muito importante para todos nós, né? E só que logo depois você acabou mergulhando aí num caos de abrir a própria empresa. Como foi gerenciar, né, essa balança emocional de querer dar segurança para a família enquanto o mundo dos negócios você estava ali caminhando em cima de brasas, com demissões, atrasos. Como que foi para você administrar, né, a segurança da família e as crises que você estava enfrentando? Assim, foi tudo muito rápido, né? Como eu falei, passei por grandes empresas, né? E eu recebi o convite para ir trabalhar no Sul, para levar o segmento para uma empresa, né? Ela já existia, fazia, só que ela atuava no ramo moveleiro, e eles queriam implementar o segmento que eu atuo hoje. É uma proposta maravilhosa, e embarquei nessa, né? Eu tinha acabado de casar, eu tinha um mês de casado, já mudei para o Sul, Que ano era isso? 2007, 2008. Uhum. E fomos para lá, minha esposa não conseguiu realocar um trabalho lá, mas eu estava muito bem. E eu levei efetivamente o segmento para essa empresa. A gente começou a ir muito bem, só que minha esposa engravidou. E era uma gestação de risco, né? Passamos em alguns hospitais lá e os médicos orientaram a abortar, né? E eu e minha esposa sozinho, família toda em São Paulo, decidimos vir fazer exames aqui no médico que já atendia ela. E aí ele passou uma tranquilidade que é de risco, mas tá tudo certo. É, vamos só cuidar e no parto a gente faz a cirurgia. Ela fez uma cirurgia pós-parto. E ela não quis voltar mais pro Sul. Compreensível, né? A mãe aqui, as irmãs aqui e um sonho, né? Tanto nosso, mas mãe é mãe, né? E aí eu resolvi voltar, né? Resolvi voltar e pra gente ter o nosso filho em São Paulo. E aí é muito louco, eu comecei a trabalhar nessa outra empresa. A gente morava em Indaiatuba, a empresa era em Cajamar, eu viajava todo dia. Da mesma forma, ela ficava sozinha em casa. E aí foi que surgiu que a gente tinha uma demanda muito grande e não tinha para quem mandar. Nós fazíamos o processo interno, mas essa demanda não tinha quem fazer. Então, todo mês a empresa deixava de atender alguns milhões de frascos. E eu falei, pai, agora, né? Aí eu juntei, mas será que é o momento? Esposa grávida. Nossa. E esse é um outro ponto muito importante, né? Pra gente superar, a gente tem que ter uma base familiar muito forte, né? Minha esposa sempre apostou muito, mesmo nas minhas decisões de mudança de emprego, de vamos lá, a gente sempre foi muito parceiro, né? Então sentamos e aí, vamos, né? A Juliana é Juliana, né? Vamos, então vamos. E realmente foi bem complicado o começo da empresa, né? Os primeiros meses, os primeiros anos do meu filho mais velho, convivi muito pouco, né? Porque era empresa 24 horas, era das 6 da manhã à meia-noite, depois é das 4 à meia-noite, às 2 horas, e assim ia, né? Durante uns 3, 4 anos aí. Mas é os desafios que vieram nos moldando para isso, né? E de novo, assim, uma parceira muito forte do meu lado, né? Que segurou a bronca com filho em casa na época, né? Isso fortaleceu demais,
a relação e eu acreditar na empresa que ia dar certo, né. E aí não tinha mais como não dar certo, né, era uma questão de honra aquilo funcionar, né, todo o preço que a gente estava pagando para ter esse sonho. Então, você diria que para esse desafio de uma vida empresarial com tudo o que tem que ser feito, o preço que tem que pagar por um sonho, por uma construção, ter uma esposa, parceira do lado, que tá junto, faz toda a diferença. Wagner, eu posso falar por mim, né, sem ela a gente não teria conseguido, né, ela lógico, nos primeiros meses ela até ajudou um pouquinho, mas ela tinha que cuidar do filho, ela se afastou. Mas aquele dia que você chega em casa: "Eu não aguento mais", e ela olha assim: "Não, eu acredito em você". Faz a diferença, né. Quando você não acredita mais em você, tem uma pessoa do seu lado, eu acredito. Isso faz total diferença. Não só como um empresário, né, mas como um ser humano. Isso te eleva bastante. Cara, eu tô admirado aqui com a sua história, cara. Parabéns aí pelos desafios. Eu costumo dizer uma fala, Edson, que é: o verdadeiro sucesso é a soma dos nossos fracassos. Não que a gente precise só fracassar para ter sucesso, não é nada disso. Mas é a gente, com os verdadeiros insucessos que a gente passa, a gente cria repertório para lidar com os desafios da vida e a gente vai ganhando corpo com isso, vai criando casco com isso. E a sua trajetória tem um padrão curioso, cara. Você investiu em equipamentos caros de vidro, o euro subiu, o cliente parou de fornecer e você ficou com a conta. Você tem o casco bem duro aí, né, cara? Porque assim, é sócio que lá atrás te deu prejuízo, você segurou a bronca. É euro que sobe, você segurou a bronca. Na verdade, esse é um padrão que vem se repetindo, que veio se repetindo dentro do processo, de você bancar o seu sonho mesmo, né? Isso não é para qualquer um, né, cara? É o que eu falei, acho que tem 2 pilares, né. Um é a fé muito grande, acho que independente da sua fé, você tem que ter fé. E fé no seu sonho também, né, fé em você. Acho que isso faz toda a diferença, porque são desafios gigantescos, né, e sozinho, né, você não aguenta. Nós começamos a reorganizar após contabilidade, falha, trocamos de contabilidade, apareceu uma proposta de comprar uma máquinas de uma empresa que estava fechando. A empresa que eu comecei a trabalhar lá atrás, a francesa, e a negociação foi que eu ia atender, pagar em serviço para eles. Só que eu precisava aumentar o meu espaço. Então eu saí de um espaço de 700 metros para um de 3.000 metros. Né? Nós íamos estocar os vidros que vinham da França, industrializar e fornecer para o cliente final. Começamos mil maravilhas. Os 3 primeiros meses, tudo rodando bem, pagando os investimentos. E teve um boom muito grande na Europa de consumo de próprio vidro, então eles estavam com dificuldade de abastecer o mercado interno e o euro subiu muito. Então os clientes daqui falaram: "Peraí, não tá me atendendo e estão pagando muito caro", começou a nacionalizar. E acabou o serviço. É um corte muito grande. Eu acredito que isso traz muito aprendizado e não tinha muito o que fazer. Acho que foram apostas 100% em um cliente, é um erro. Hoje eu não recomendo isso, a gente tem que ter mais. Falando nisso que você está tocando no assunto, Wagner, eu acho uma coisa muito interessante a gente trazer aqui, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, exatamente sobre o que você falou agora. Muitas empresas hoje dependem de um único fornecedor, né, de um único cliente muito grande ou de um único fornecedor muito grande. E a gente já teve exemplos de pessoas que, na crise, pararam para olhar para o fornecedor que ele estava absorvendo e viram que o fornecedor cobrava 2, 3 vezes mais. Ele só aprendeu isso na crise. Então, existe um acomodar das pessoas de uma forma que elas, eu tenho um grande cliente e aquilo ali está me suprindo, então eu vou manter aquilo ali. E você acabou de falar totalmente o contrário disso, né? Na verdade, assim, é uma ilusão muito boa, né? O cliente te oferece um faturamento que paga todas as suas contas e ainda sobra,
é só um cliente para você lidar. Normalmente você tem menos setup porque ele coloca uma demanda maior de um produto É só. gostoso, né? Ah, isso é sonho, É. né? Na hora que você olha ali e fala, nossa, é o que eu pedi para Deus. Só que todo mundo tem percalço, né? E aí que vem os desafios. Então, quando caiu, a gente cai junto, né? E o que que você vai fazer? Aquele cliente menor que ligava, você não atendia, né? Aí você tem que usar a humildade, né? Eu acho que os grandes desafios aí que eu aprendi muito é humildade e verdade, né? Sempre jogar com a verdade, porque às vezes dói, né? Você tem que chegar para um cliente, ó, eu errei lá atrás, eu falei não, mas agora mudei, eu entendi o jogo. Hoje a gente ainda tem um cliente com grande capacidade na minha fábrica, né? A gente tem um cliente que o faturamento dele aí gira em torno de 60, 70%. Mas hoje, se ele sair, eu sofro bastante, mas eu não quebro. Lá eu fiquei com a fábrica parada, mandando gente embora, sem dinheiro, porque acabou o faturamento. A gente tava pagando a mudança ainda. Então a gente tem, e hoje a gente tem pelo menos aí uns 20, 30 clientes menores que ajudam a suprir o faturamento. Uma das marcas que você deixa aqui na mesa é resiliência e a sua humildade diante de todos os desafios aí que você enfrentou dentro dessa sua jornada, né? E um momento dessa resiliência e dessa humildade, ela se faz aí quando você aceita o serviço de gravação, simplesmente, né? E algumas pessoas olham para isso como um engolir de sapo, é um retroceder, se sentem humilhados e tudo mais. O que você dizia, né, para si mesmo ao olhar para o espelho naquele momento, para não deixar o ego ferido e fazer você desistir naquele momento e não retroceder? Assim, Wagner, uma das coisas que fortaleceu muito minha nessa jornada foi minha fé. A minha fé veio assim de uma forma surpreendente. Eu não imaginava ter toda essa fé. Essas mudanças a gente batia no cliente, não, não. E você acreditar no que você está fazendo, né? Você ter fé no que você está fazendo, você ter fé em você, ter fé que você está fazendo o que é correto, né? Mente tranquila para deitar em casa e falar, eu tentei o máximo que dá. Então nós tínhamos um potencial cliente, que hoje é o nosso maior cliente, eu diria que nem é mais cliente, é um parceiro. Nós batíamos lá, não dá. Batíamos lá, não dá. E aí, com tanta insistência, ele passou uma gravação para nós. Só que eu tô longe dele. A gravação tem um custo bem barato. Então, assim, o que eu poderia ganhar, eu pagava de frete. Mas eu precisava entrar lá, eu precisava mostrar o meu serviço para ele. Precisava mostrar que eu sou capaz. Ele não conhecia. Ele conhecia a Lux, o Edson de nome. Mas ele não conhecia meu trabalho. Eu precisava mostrar. Ó, eu sou capaz. E Deus é tão maravilhoso que começamos o fornecimento, atendendo prazo, atendendo qualidade, realmente fazendo uma parceria, dizendo que nós queríamos ser parceiros, não um fornecedor qualquer. E aí Deus é maravilhoso, que eles tinham um outro fornecedor, teve algumas questões com o sindicato na empresa desse fornecedor, e ele falou, parei, não vou fornecer mais, simples assim. E aí na hora meu telefone tocou um dia, 5, 6 horas da tarde, não me recordo o dia. Ó, você quer fornecer pintura? Quero, vem pra cá agora. Caramba, vou pra aí agora. Aí você pega o carro 6 horas da noite, São Paulo, vem com um leque de peças que você tem que homologar tinta, desenvolver cor, acertar todo o processo para começar a fornecer. Isso foi muito rápido, foi muito rápido. A lição é essa, ter fé no que você está fazendo, acreditar e fazer o que é certo. Né? Fazendo o que é certo, não vai dar errado. Né? Vai passar pelas dificuldades, isso é fato, mas é realmente para provar se você acredita naquilo que você faz. Quero estender um pouco mais essa pergunta, né? E essa reflexão sua, muito bacana. Olhe um pouquinho para a sua história, da onde você veio, e traz para a nossa audiência
Da onde vem essa origem do Edson de ser esse homem resiliente e humilde? Quem te ensinou? Como você aprendeu? O Wagner, falei da minha família, esposa, né? Mas família é família, né? Meus pais sempre foram muito corretos, né? Eles sempre passaram isso para nós. E o que ele passou é isso: você quer, batalha que você vai ter. Então, assim, você precisa batalhar para ter, você precisa aprender, você precisa estudar, que você vai conseguir. Então, isso acho que me deixou muito forte. Desistir não era opção. E não é opção, né? A gente vai se transformando, vai criando a casca em cima disso, né? Das referências que a gente teve. Então, a minha referência familiar foi fantástica. Meu pai era muito simples, motorista de ônibus em São Paulo. Nós tínhamos uma condição bem humilde lá em São Paulo. E eu tinha um sonho tremendo, né? De comprar uma bicicleta que meu pai não conseguia me dar, de comprar um videogame. Eu fui ter meu videogame com 30 anos. Não jogo, nem só comprei para falar que comprei. Mas pelo esse aprendizado, acho que vem da educação que meu pai me passou, dos profissionais que eu trabalhei junto também, isso molda bastante. E aí a casca vai se formando, né? E quanto mais você vai evoluindo, mais você vai aprendendo, vai buscando aprender mais, vai ficando mais resiliente. Tem uma história, eu dou risada com a minha esposa, um final de ano, não me recordo do ano, né? No Réveillon, a gente brindando, eu falei assim, ó, passamos por tudo que tem que passar, agora é só aproveitar. No ano seguinte o mundo desabou, cara. Aprendeu nada, peraí que tem mais pra aprender. E aí hoje eu aprendi que todo dia eu tenho que aprender. Todo dia é uma lição nova, um aprendizado novo, nunca vai ter fim isso. E acho que esse é o legal da vida, esse é o legal de empreender. Cada dia tem uma oportunidade de fazer algo diferente, aprender coisas novas. Hoje eu sei um pouquinho de contabilidade, sei um pouquinho de direito, sei um pouquinho de RH, não sou expert em tudo, mas eu já sei buscar as pessoas competentes para me ajudar a isso. Então isso muda a forma de lidar. Sentar com bate-papo como a gente está tendo aqui, ele te eleva, ele te traz conhecimento, né? E hoje eu consigo ter um bate-papo com o meu advogado, com o meu contador, que lá atrás eu só falava amém, é isso, é amém. Ó, perdemos a causa, beleza, vamos pagar, vamos pagar. Hoje não, vamos debater, peraí, mas por quê? O que eu fiz de errado? Isso aí. O que eu posso aprender com isso para não ter outra? E a gente vai aprendendo. Quando você fala de aprendizado é fantástico, porque hoje vocês completam praticamente 15 anos de empresa, né? E viraram uma referência no setor de vocês, na área de vocês. Olhando para a estrutura atual que você tem hoje, como que você aplica, cara, dentro da sua empresa o aprendizado de quem já foi de mecânico de Senai, na hora de contratar e manter a sua cultura dentro da empresa? O que que não pode faltar hoje no DNA, de quem trabalha com você dentro do seu processo empresarial? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Hoje a gente vive um momento muito difícil de mão de obra, né? Uhum. Então, eu tenho alguns princípios que é inegociáveis, né? Então, acho que caráter, ética, embora é muito difícil. Hoje a cada dia a gente está reestruturando, tentando entender o que que a gente precisa fazer, né? Para motivar as pessoas a ficarem dentro, sendo que existe uma cultura muito grande de ficar fora, né? De como trazer pessoas. Mas hoje a gente tenta ser o mais correto possível. É muito difícil seguir a legislação brasileira em todos os sentidos, né? Mas a gente tenta sempre jogar o mais transparente possível, né? Com todas as pessoas que entram. Então, é isso, né? O que eu consigo é isso. Vamos batalhar junto para crescer junto. Temos um trabalho hoje forte com RH, estamos aí com um time do psicossocial. Começamos já em outubro, setembro do ano passado, fazendo aqueles questionários de ambiente. Estamos implementando algumas ações em cima dos feedback dos colaboradores.
tentando trazer um conforto maior para eles dentro da fábrica, dentro do possível, né? Existe um target financeiro, né? A gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, mas dentro desse possível a gente tenta cada vez mais colocar benefícios, e benefício não é só financeiro, né? O financeiro você coloca no mês, no outro mês ele passou, né? Esse benefício de estar no dia a dia com a pessoa. E é um problema que eu criei para mim também, né? Eu me acumulei de muitas funções na empresa. Então eu perdi o contato, né? Tinha um tempo atrás eu sabia o nome de todo mundo, eu passava mais tempo na fábrica do que na minha sala. Hoje eu fico mais na minha sala. Então eu sinto que perdeu um pouquinho desse contato, mas estamos trabalhando para voltar, né? Então estou montando minha equipe, estruturando minha equipe em cima para que eu possa realmente estar passando o que que é a empresa, né? Como que a empresa surgiu, que as pessoas chegam hoje e vê lá bonitinho, rodando, tudo acontecendo, acha que caiu do céu, né? Não teve história atrás disso. E você sabe que é muito legal isso que ele está trazendo, Wagner, porque a gente tem estudos que o salário dentro de um ambiente empresarial ele é o terceiro na linha do tempo do que mantém o empregado dentro do processo empresarial. Por isso que eu perguntei de cultura para ele, né? O primeiro, na verdade, muitas vezes é o ambiente de trabalho. É como o cara se sente lá dentro. E uma das coisas que é mais importante para o cara se sentir bem dentro da empresa é ele saber aonde a empresa quer chegar. Aonde a empresa quer realmente chegar e o quanto ele pode crescer dentro do processo empresarial. Se ele tiver essa clareza da carreira que ele pode ter dentro do processo empresarial, muitas vezes você consegue diminuir o turnover. Com certeza, porque tem um direcionamento claro, né? E conhecendo um pouco aí do Edson e em cima disso que ele está falando, você percebe essa cultura que ele traz, né? De atenção para os funcionários, que é muito importante, né? Essa cultura que abraça e que não é exploratória. E eu sei que esse é um dos pontos do coração, do seu coração, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre como o empresário, né? A gente estava conversando nos bastidores, o empresário muitas vezes é massacrado, é mal visto, né? Foi demonizado dentro da nossa cultura. Mas eu sei que existe um coração preocupado com questões sociais, eu sei que a sua empresa se envolve com questões sociais, né? Que você se preocupa com os seus funcionários, você sabe da responsabilidade que você tem, que o funcionário está lá sustentando a sua casa. Fala um pouquinho para nós desse coração empresarial que se preocupa com pessoas e não está usando elas. Ô Wagner, eu acho que eu passo por momentos nessa caminhada, né? E não posso negar que eu sou ser humano também. E teve aquele momento de você congelar o coração e falar assim, pô, peraí, né? Eu preciso olhar para mim primeiro. E é muito interessante que quando eu olhei para mim, eu percebi que eu precisava deles, né? Então, hoje eu comecei a cuidar muito bem de mim, né? Saúde física, mental, então buscando ajudas para que eu possa passar isso para eles também. Então, eu tive uma conversa uma vez com o gestor, eu falei assim, poxa, o sistema coloca nós contra eles. E eu entendi que realmente eu estava indo pro mesmo lado do sistema. Eu estava contra eles. Isso não funciona. Somos um time, somos uma equipe. Uma empresa só vai prosperar, eu falei, são 100 pessoas. Se não tiver alinhado essas pessoas, não tem como ter sucesso. São 100 pessoas, entre aspas, né? No mínimo 300 a Direto. 400 que São 100 você... pessoas direto. Não, tô falando inclusive família, né? Porque na verdade são praticamente 100 famílias, né? 100 famílias. E aí nós estamos falando de 3, 4 pessoas. Então assim, cara, a responsabilidade do empresário é absurda, cara. Exato. Mas a sociedade veio sendo moldada para isso, né? E é difícil a gente julgar um colaborador que está ali buscando o ganha-pão dele. Se eu for olhar pela maldade de algumas ações que ele faz, a gente não faz mais nada. E a gente entra pro lado do sistema. E não é isso. A gente quer mostrar para ele que tem outra face, que nós não somos o vilão da história. Como o Wagner falou, temos campanha de doação lá, de cesta básica, temos o Hospital do Câncer que a gente apoia, tem vários movimentos que a empresa faz. Isso por sentimento, por reconhecimento de tudo que a empresa nos dá, né?
e às vezes não é divulgado da forma correta também. Então é importante a gente estar trabalhando nisso, de passar para todos os pessoal que trabalha lá. Peraí, somos uma sociedade que beneficia outras, né? E todos eles são importantes. É uma dinâmica muito complexa de fazer, porque nem todo mundo quer entender, Sim. mas é extremamente importante. Acho que se a gente olhar eles e nós, não funciona, né? Somos todos iguais, né? Temos obrigações diferentes, temos deveres diferentes, mas no final da história o objetivo é o mesmo. Um dos pontos do meu trabalho, né, do atendimento, acompanhamento com empresários, é o entendimento dessa solitude, essa solidão que vocês passam dentro desses desafios todos, né? A responsabilidade com a família, a responsabilidade com a família dos funcionários, é responsabilidade, é decisão, e não são poucos os empresários que sofrem dessa solidão, não tem um espaço seguro para poder chorar, ser ele mesmo, né? Ser sem a máscara, sem nada. E eu vejo o quanto é importante o meu trabalho dentro dessa linha, tendo esse espaço seguro de acolhimento, de orientação e de ajuste emocional para a vida desses empresários. E eu quero perguntar aí para você, então, dentro desses 15 anos, né, entre greve de caminhoneiros, pandemia, qual foi a noite mais longa que você passou? Aquela que você realmente teve que encarar o medo de frente, de perder tudo e de construir tudo que você construiu. Ó, Wagner, teve um período aí que todas as noites eram longas. Acho que nesse período a esposa quis largar, porque era um que vai pra cozinha, vai pra sala, liga a TV, desliga a TV, enrola daqui, ia pra cama, piorava. Mas acho que eu vou citar 2 momentos que acho que foram bem difíceis. O começo da crise, né? Quando você vem de uma vida estável, você começa a montar o seu sonho, começa a ir bem, você começa a ter um faturamento legal, as contas vão fechando, vai sobrando, e daqui a pouco vem a crise, né? Você tocar seu telefone, a esposa falou: oficial de justiça tá em casa. Né? Você tem que pegar o carro e ir lá, entender. Você começa até no começo, nas primeiras, você discutir, depois você vê que tem que ser amigo. Esse momento é muito doído, né? Como ser humano, né? Eu falo, poxa, eu tô trabalhando, tô batalhando para gerar emprego, e o cara tá indo lá na minha casa querer buscar o que eu tenho, que eu conquistei, e que não foi nem dessa empresa, foi lá atrás. É um período bem difícil, né? Até você entender, até você buscar um bom advogado que também trabalha de psicólogo, fala, não, fica tranquilo que vamos se ajeitando. Esse foi um período de muitas noites sem dormir, sem saber se no outro dia ia ter um oficial, se ele ia querer levar minha televisão, minha geladeira. Me sentia um drogado vendendo tudo para se sustentar. E recente, se eu não me engano, 23 para 24, teve uma aquisição de uma empresa, comprou outra no mercado, e nosso principal cliente perdeu a demanda, foi lá embaixo. Nós fechamos dezembro, 10 de dezembro a gente já parou a fábrica porque não tinha mais serviço. E eu não sabia o que eu ia fazer em janeiro. Então na última semana ali de Natal, vamos fazer uma manutenção, uma limpeza. Acabou uma limpeza, sentei na calçada da empresa, eu limpando junto com o pessoal lá. Eu falei, cara, o que a gente vai fazer em janeiro quando voltar dia 5? Eu sei que eu tenho que pagar a folha, tenho que pagar um monte de coisa, mas eu não sei o que eu vou produzir, cara. O que eu faço com vocês? E é muito legal, cara, porque as pessoas abraçam, né? Elas passam a compaixão também, falam, não, fica tranquilo. E de novo, Deus é bom demais. Dia 5 de janeiro, cai no pedido e puta, como é que a gente vai contratar a gente agora? Mas esse final de ano também foi um final de ano bem doído, de realmente dormir todo dia. Como que eu vou começar o ano que vem? Qual que é a importância de um trabalho profissional na área emocional, psicológica, um empresário, para suportar tudo isso?
Wagner, eu acho que é extremamente importante, cara. Eu acho que, como você falou da solidão do empresário, realmente tem temas que eu não consigo debater com a minha esposa, né? Por mais que ela se esforce, a gente não consegue. São realidades diferentes, né? Eu vivo ali. É extremamente importante. Então, eu tive que buscar muita ajuda. Psicológica, espiritual, física, porque o corpo também pede, era asiático travando daqui, fígado de lá. Tem que buscar. Não dá para encarar isso sozinho. É muito desafio. São vidas, são o governo, né, o cliente. Então, assim, a cobrança de todos os lados que você recebe. São os filhos. Pai, vamos jogar bola, tem que trabalhar. Pai, vamos fazer isso. Não dá. Pai, você não tem férias, meu amigo tem férias, você não tem férias. Então, você lidar com tudo isso sem uma ajuda, sem poder colocar isso para fora, até esse bate-papo, você colocar a história, você não fica falando dessa história todo dia para ninguém, E pouca gente conhece. né? E você colocando isso para fora, você vai falar, caramba, quanto que eu superei até aqui, cara? Peraí, será que fui eu mesmo? Né? Porque é extremamente importante você colocar, compartilhar, receber feedbacks disso também. Então, a minha vida hoje, sem a base espiritual, sem terapia, sem uma boa leitura para sair do foco um pouquinho, sem o físico, seria muito mais complicado. É desafiador. Show. A importância do nosso podcast, hein? É. Porque traz para ele a oportunidade de revisitar a história dele e ver o quanto ele progrediu na E caminhada. você sabe, irmão, que ele tá falando aqui, eu tô viajando aqui também, porque eu tenho as minhas histórias, né, dentro do processo empresarial. E uma das coisas que tá mais me chamando a atenção, cara, é o quanto eu superei até aqui. Top. Quando ele fala o quanto eu superei até aqui, muitas vezes a gente desvaloriza o tamanho da nossa história. E esse processo é um negócio muito interessante, Edson, que você está falando, porque, cara, se a gente de vez em quando não visitar isso que você acabou de falar, a gente não ganha força, cara, para continuar. Porque, na verdade, esse processo que a gente já passou até aqui, ele passa por... Quantos anos você está hoje, cara? 46. Então, nós fizemos 50 agora, né? Então, assim, você para pensar 50 anos, cara, e você empreende e tá aqui nesse momento, né, com 100 funcionários, com uma empresa como referência no segmento. Isso é muito interessante porque traz pra gente e pra nossa audiência, inclusive, a opção de, cara, vai que dá. E vai que dá. Vai que dá. E aí, a gente entrando agora na parte de futuro, Edson, e a personalização de frascos, o rosto de produtos no PDV. Como você está preparando a empresa hoje para novas tecnologias e tendências de sustentabilidade, com foco na sustentabilidade, né, que a gente sabe que você trabalha com esse grau de produto, né? E qual que é a próxima grande decisão estratégica hoje que está na sua mesa? A gente falar de sustentabilidade, assim, é um princípio, como uma ação social, né? Acho que é básico, né? A gente preza muito. O nosso processo, ele é poluente, nós fazemos pintura. Então, cada vez mais a gente busca alternativas com material à base d'água, com menos consumo de energia. Isso a gente tem um trabalho árduo em cima disso. E o futuro, assim, a gente tem dois pilares que a gente está tocando. Um é trabalhar muito forte na mão humana, porque tá cada vez mais difícil, a gente tem que treinar cada vez mais, melhorar cada vez mais o que a gente tem. E o outro são máquinas automáticas, né? Na mesma frente que a gente está buscando dar melhor qualidade de vida, de trabalho para quem está lá, a gente já enxerga que a gente precisa automatizar muitos processos. Até mesmo para facilitar o operador que vai estar lá, dar uma condição melhor para ele, mas que a gente possa acompanhar a demanda do mercado. Nosso mercado tem uma demanda muito grande. A gente hoje não dá conta. Estava falando com o Wagner, fechei o segundo turno mês passado, porque a gente não conseguiu completar. Eu banquei ele 1 ano, com 1/3 da fábrica tudo ligado, gastando para ver se eu conseguia completar, não consegui. Então a gente entendeu que chegou a hora de automatizar, né? Buscar máquinas modernas, com capacidade maior e menos utilização da mão humana. E por outro lado, a gente está investindo forte na mão de obra.
né, no bem-estar da pessoa realmente para que ela se motive e traga mais benefícios para nós. Show de bola. Muito bom. Edson, para fechar então, se você pudesse voltar lá no passado, o Edson de 20 anos atrás, lá do Senai, aquele jovem começando com montagem lá das máquinas, o que você diria ao pé do ouvido desse jovem? Eu vou falar que mudou muito depois da nossa conversa aqui. Mas é Pô, legal, que orgulho, né? é legal isso que você tá trazendo, porque, cara, muitas vezes a gente não valoriza quem a gente foi lá atrás. Exato. Né? E é ele que te trouxe aqui, cara. Então você tá tendo a oportunidade agora de falar com ele de 20 anos atrás. Pô, maravilhoso. Cara, acho que eu tenho que agradecer muito ele, a determinação, cara. Era muito determinado e isso fez eu ser o que eu sou hoje. Muita insistência, muita resiliência, muita coragem para aprender. Acho que essa força, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco de força, né? Mas essa garra, essa vontade de fazer diferente, de ser diferente, trouxe assim uma escola que pouquíssimos se permitem a ter, né? De você colocar o seu sonho em prática, sabendo que você vai muitas vezes apanhar muito, mas cada porrada que você toma é um aprendizado gigantesco. E aí vale você olhar, né? Se você vai querer ficar no chão, você vai aprender com isso. Então aquele carinha lá atrás lá era um cara visionário, com um sonho gigante e muito corajoso. Só tenho a agradecer ele. Nossa. Cara, obrigado por essa aula de resiliência, cara. Mas eu quero te fazer uma pergunta, porque esse bate-papo tá muito interessante. Eu acho que esse bate-papo deve estar falando alguma coisa com você, não tá não? Tá. Tá, né? Tá, você sabe. Você sentar aqui como host do lado do seu terapeuta é complicado, cara. Porque o cara começa a elucidar ali. É que você não tá vendo por baixo da mesa aqui, fica assim, ó, cutucando. Mas você tá me trazendo uma linha de raciocínio aqui e eu vou bater nessa linha de raciocínio, cara. Porque eu acho que é interessante pra gente entender esse processo. Se o Edson hoje deixasse esse plano espiritual aqui, o que você gostaria de deixar como mensagem pros seus filhos, cara? Caraca, essa é pesada, hein? Eu precisava fazer essa pergunta. Cara, essa é pesada. Sabe por quê, cara? Eu tenho uma premissa que eu acho que a gente vai deixar uma mensagem pra eles e depois eles vão seguir com 50% da gente e 50% da mãe. Tô certo ou errado? Perfeito. E a gente precisa de vez em quando olhar para isso e a gente demora muito tempo para olhar para isso. Então eu queria escutar de você isso, porque assim, cara, essa aula de resiliência sua é absurda. Absurda. O que você queria deixar para eles, cara? Como eu falei, eu perdi um pouco da infância do meu mais velho, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um diálogo muito aberto, muita parceria. Eu falo muito com ele sobre verdade, humildade e vontade. Então, acho que tá no nosso DNA essa força, essa vontade de conquistar, de fazer, de acreditar. Então, eu passo para ele que ele tem que acreditar nele, muito mais do que em mim. Se ele acreditar nele, ele vai alcançar metas gigantescas. Então, eu tento passar para ele que ele é a pessoa mais importante para ele. Acho que se ele levar eles, né? Porque agora tem o Lucas também. O Lucas eu já tava numa outra fase, já entendendo um pouquinho melhor, né? Ele tá com 10 anos agora. A gente já tem um convívio mais cedo. Mas o que eu passo para eles é isso. Acreditem em você. Vocês, tá tudo dentro de nós, cara. Esse é o ponto. Cara, obrigado pela aula. Certo, chefe? Certo. Você encerra? Eu posso encerrar, eu não sei se eu dou conta de encerrar depois desse bate-papo, mas galera, esse bate-papo ajudou a gente a olhar para um problema com outros olhos. Compartilhe esse episódio com quem é empreendedor e está precisando de um fôlego extra para ouvir isso, certo, chefe? Pô, não perca essa oportunidade, essa aula sob a mesa hoje. Edson, gratidão imensa
por tudo que você compartilhou aqui. E você que está aí nos seguindo, faça bom uso das decisões que estão aqui nessa mesa. E resiliência para vocês. Obrigado, Edson. Gratidão, meus amigos, um prazer, muito melhor do que eu imaginava, é uma honra. Coincidiu de estar fazendo os 15 anos aí, começo a comemorar hoje aqui com vocês. Muito bacana, sucesso para vocês, o trabalho tá sensacional. Precisamos, Wagnão, de conselheiros para os empresários. Somos a minoria no país, mas precisamos crescer, precisamos incentivar as pessoas a empreender. Show. Gratidão. Fé e Deus te abençoe. Sempre.